Ei, garotinho! Quase uma vida. Agora, essa faixinha horrorosa aqui, eu vou tentar botar ela pro lado, então. Porque ela fica na frente da... Ó, não some essa danada. Não some, ela não vai pro lado, fica em cima e embaixo. Então deixa ela lá em cima, pronto. Acho que atrapalha menos. Então tá aí, né? Todo mundo vendo? A gente está aqui, ó. Inteligência, instinto e é isso. Vamos dar início, então, ao nosso estudo da tarde. Notaram a figurinha? Eu achei bem sugestiva, né? Inteligência e instinto aí diferenciando o ser humano do animal. Aí agora eu vi que ele não quer ir. Foi. Bom, antes da gente começar, engraçado, quando está nesse modo, só pelas setinhas eu não consigo passar o slide. É só dando pancadinha aqui no... Bom, vamos passar um videozinho a respeito, antes da gente começar o estudo. Estão vendo? Sim. Bom, gente, esse assunto, né? Inteligência, instinto,
No meu modo de entender, essas duas coisas se interpenetram tanto que é muito difícil realmente a gente conseguir separar onde começa um e onde termina outro. Eu acho que depois do estudo, a gente vai continuar com muita dúvida, né? Não é a primeira vez que eu faço esse estudo, eu tenho dúvidas sobre isso até hoje, eu acho que estava tendo muito tempo. Mas como o Zé Luiz sempre diz, o bom é ter dúvida, porque a dúvida não existe para procurar mais. Então, vamos lá e seja o que Deus quiser, vamos continuar com dúvidas. Pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Alguém quer arriscar alguma coisa antes de eu puxar a resposta? Alô? Estão me ouvindo? Sim, Marcos. Alguém quer arriscar uma resposta ou eu posso puxar a resposta e depois a gente comenta? Não, a inteligência não é atributo do princípio vital. Sim. Não. Mais alguma coisa? Vou puxar a resposta então, para a gente comentar a resposta. Não, como o Luciano falou. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, nos estudos anteriores, né, a gente viu que o que vai dar vitalidade à matéria é o princípio vital, né? O espírito precisa se unir a essa matéria com o princípio vital para poder se manifestar, né? Agora, a gente viu no nosso videozinho também, falando sobre o instinto, né? Já qualificando as plantas como tendo instinto. E ontem eu estava vendo uns videozinhos, né, sobre plantas carnívoras, que a gente pode dizer, mas aquilo ali é só a sensibilidade da planta e tal, tocou, ela fecha, é um movimento, oh meu Deus, reflexo e tal. Aí eu pergunto, mas se a gente observar bem, tem hora que ela não fecha. Tem hora que ela espera o bichinho entrar todinho nela para ela poder fechar. Será que não tem alguma coisa mais do que simplesmente um instinto reflexo? Será que já não está começando a brotar realmente eu falei instinto reflexo, não, um movimento reflexo? Será que já não está começando a brotar um instinto? E aí, como a gente vai ver mais adiante, o instinto está meio que interpenetrado na inteligência, aí a gente volta lá para aquela história do princípio inteligente. É por isso que eu falei, isso aí está muito mal na cabeça, não é? Então, eu acho que os espíritos respondem a Kardec dessa maneira, porque se tentar explicar bonitinho, acaba dando mais nó ainda. Então, eles fazem essa separação mais viva. Mas eu, agora é o Marco falando, eu acredito que não tem essa separação tão viva entre o que é instinto, o que é inteligência. Porque eles o instinto vai evoluindo e vai penetrando na inteligência. Tem hora que os dois se confundem. Tanto que a gente vai ver mais à frente, né, quando falar que o ser humano tem essa coisa e conserva o instinto, né? Alguém quer falar alguma coisa ou posso passar para frente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou passar, porque eu estou aqui, eu só vejo slide, gente, eu não vejo vocês. Quando a gente apresenta o slide, não sei se acontece com todo mundo, comigo não dá para ver mais ninguém. Aí eu não consigo ver reações, não sei quem está querendo falar, quem não está. Comigo aconteceu também a mesma coisa, acho que isso é normal, né? Não sei. Eu acho que é do próprio Zoom, ele bota a apresentação de slide e aí a gente perde os participantes, não fica aquela coluna. Isso, Marcos.
só fica o orador num mosaico pequenininho e a tela toda expandida para o slide que está sendo apresentado ou por um outro arquivo. É normal. Não, mas quando a gente está assistindo, Lu, você tem a opção de colocar. As pessoas não aparecem todo mundo, mas aparece uma boa parte, você tem a setinha, né? Ou você tem a opinião de ficar vendo só o orador e o slide. Agora, quando a gente está fazendo estudo, para mim, pelo menos, não aparece essa opção. Não, não dá não, porque senão o mosaico de rostos ficaria sobre a tela compartilhada. É por isso que o Zoom destaca, né, o compartilhamento do orador, para que todos vejam o que está sendo compartilhado. Senão ficaria todo mundo em cima do teu slide, por exemplo, né, ou do PDF, ou do arquivo que está sendo compartilhado. Mas, na verdade, se fosse possível dividir a tela para o slide e para o rosto das pessoas, porque é muito diferente quando você está fazendo uma exposição e está vendo o rosto das pessoas, as reações, né? E a gente não consegue ver. Não, é verdade, Sônia, mas aí é da plataforma, né? Não é do nosso comando. Uma coisinha que eles não atentaram para O que é ele. possível aí é você usar um celular, né? Você tem uma segunda tela, ou então, no meu caso, eu tenho duas telas, eu tenho a tela do computador e uma tela auxiliar, então eu vejo, estou vendo tudo. Então, assim, o software dá recurso, mas a gente não tem na mão, né? Você abre o celular que tu vai ver o resto do grupo. 4 pessoas no máximo. Bom, eu vou até tentar abrir o celular, mas enquanto isso a gente vai indo lá. A nota de Kardec, né? Que diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade e nem inteligência. São os corpos brutos. Bom, aí ele está se dirigindo mais à parte mineral da coisa, né? Acredito eu. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Acho que ele está falando aí mais dos vegetais, pelo aquele vídeo que a gente viu. Não pode ser, levar em conta que pode estar sendo falando dos animais, mas os vegetais também demonstram uma carga instintiva grande, procurar o sol. Quem nunca viu num dia já foi até comentado aqui no grupo, num dia que não tem sol, o girassol vira um de frente para o outro. Pode ser tido como um ato reflexo, pode ser tido como um ato instintivo. É aí que fica a dúvida. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Óbvio que Kardec, quando falou isso, ele está falando do ser humano. Mas, quando ele volta lá no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó: inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes orgânicas, que lhe dá com o pensamento a vontade, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um. Gente, já foram feitas pesquisas com alguns animais, chimpanzés, gorilas, e eles têm essa consciência. Você pega um gato e bota na frente do espelho, ele arranha o espelho, ele não percebe que é ele. O cachorro também. Ele vai latir, ele vai roenar, mas o chimpanzé não. O chimpanzé vai, passa a mão na cabeça, olha o rosto, ele percebe que ele é ele. Posso dizer que isso é só instinto? Até onde é instinto, até onde é inteligente? Está vendo como esse estudo é complicado? Como o Zé sempre diz, a gente tem que ver que o que está escrito aí foi feito lá nos anos 1800 e qualquer coisa. Hoje em dia, muitos pesquisadores já têm opiniões diferentes, mais avançadas sobre o assunto. Né? Inclusive,
sobre os próprios gatos, cães e outros animais que demonstram uma condição de aprendizado, algumas coisas assim, que já seria tido um rudimento de inteligência. Alguns cientistas dizem que um animal, o cachorro, tem a inteligência semelhante de uma criança de até 3 anos de idade. Comparável. Então, quer dizer, não dá para a gente pegar isso que está aqui muito que é o pé da letra. A gente tem que tentar fazer os nossos parâmetros. Por isso que eu disse que ao final desse estudo, provavelmente vamos sair com mais dúvidas do que tínhamos antes. Eu acho que esse bichinho aí, essa raposinha que está saindo da cabeça da menina na tela de fundo, nunca vai deixar, pelo menos enquanto a gente não crescer mais como espírito, ela nunca vai deixar de existir dentro da gente. A gente tem sempre um pouquinho do felino, do mamífero, de qualquer outra espécie dentro da gente. É um instinto seguro. Não é? Vamos lá, pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Qual a fonte da inteligência? Alguém quer arriscar? Ninguém quer arriscar? Eu diria que é a fonte de todas as coisas. Mas ele dá uma resposta um pouquinho diferente. Ninguém? Então vamos lá, vamos puxar a resposta. Já o dissemos, a inteligência universal. Será que ele está chamando Deus de inteligência universal? É a mesma coisa? Assim como os nossos irmãos dizem que é o arquiteto do universo. Deixa eu tirar o som daqui do celular, senão vai complicar mais a minha vida. Bom, agora estou conseguindo ver algumas pessoas pelo celular. Entenderam? Que essa colocação de palavras ela é muito relativizante para o entendimento de cada um. Não dá para sair com uma uniformidade absoluta. É assim que eu entendo. A gente vai entender, de modo geral, de uma forma mais ou menos uniforme, mas cada um vai levar dentro de si, dentro do seu íntimo, algumas particularidades de entendimento. Por mais que o outro aqui tente falar, tente colocar uma opinião, vai ficar uma duvidazinha dentro. Aí vem a sua pergunta A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Essa daí eu acho que dá para entender mais ou menos com uma certa tranquilidade que não poderia ser assim, né? Se cada ser fosse lá e tirasse uma parte, significaria o quê? Que essa inteligência universal estaria diminuindo. Eu vou lá e tiro uma parte. Você não vai tirar outra parte, Raquel vai tirar outra, Marcos tirar outra, Cris tirar outra, Zé tirar outra, Tati tirar outra, o pessoal vai tirando, e aí a gente ia ter um mini Deus no final da situação. Então não é tirar uma parte. É uma coisa diferenciada. Não sei que explicação seria, mas essa fonte, ela vai gerando isso. É uma fonte que nunca termina. Por isso que eu acho que essa inteligência universal que ele fala, eu posso equivaler a Deus, que não tem início, não tem meio, não tem fim, e nunca termina. E vai estar sempre produzindo. Lembro aqui de Jesus dizendo, o Pai trabalha sempre. Não seria isso que Chico estava se referindo? Que essa fonte, ela não cessa nunca, em nenhum momento, não para, não descansa, está sempre produzindo.
Então, vamos ver a resposta. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, não está na cena de vocês ainda, gente. Foi curto e grosso. Olha, não pergunta não, porque isso aí é para uma série mais adiantada. Isso aí é para o pessoal lá talvez do mestrado. Vocês ainda estão no primário, já estão querendo aprender, então não vai dar. Relaxa, aproveita o que o Papai do Céu botou na Terra, que já é linda, e vai ficando com a resposta que a gente vai dando. É assim, simples, tranquilo. Não dá para ficar pesquisando. Marco, isso aí é para o pessoal, hein, Marco? Isso é para o pessoal do Alegria de Florescer lá no século XXI. Século XXI não, século XXI a gente está, século 3021, você quer dizer? Não, estou falando de agora. Abre tua cabeça, cara. Não, cara, não vai dar. Nesse século a gente não chega nisso, não. É muita coisa. Olha só, isso é bem simples de entender, porque qual é o problema desse instante? Nesse instante que Kardec estava escrevendo, tinha um entendimento errado. Se pensava que estalava os dedos, Deus estalava os dedos, apareciam os espíritos, não é assim. A gente vem simples e ignorante, ou seja, somos um ponto e nada conhecemos, ou seja, não temos inteligência. A inteligência se desenvolve assim, durante um tempo muito grande, porque passamos por 3 gêneros. Então, quando a gente declara, você é inteligente, nesse instante que você declara isso, você é um espírito. Então, esse entendimento, nessa hora aí que estava sendo publicado, o livro dos espíritos, não estava bem formado. Você vê que até o Kardec mandou uma letra A aí, porque ele não aceitou, ficou difícil de entender a primeira resposta. Então, assim, eu fico inconformado com essa história de que, não está no teu bico, não adianta você se esforçar que você não vai entender isso. Eu acho que já temos algo mais para poder entender esse tipo de coisa. Graças a Deus, André Luiz publicou a obra dele, Evolução em 2 Mundos. Você pode se esforçar, nós podemos e devemos nos esforçar, Zé. Mas eu acho que ainda não é por aí. Né? Porque na ideia que a gente tem, é isso aí que você falou. A gente vem desenvolvendo isso ao longo, pai e tal. Mas a pergunta não é bem essa. A pergunta remete mais àquela história de e quando começa? Ele faz, depois você dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila. Ou seja, quando que foi que começou a assimilar? Entendeu? Eu fico nessa dúvida. E por isso que eu acho que não é para ainda para o século XXI. A gente vai ter que ralar mais um pouquinho. Mas isso é aquilo que eu falei. No final desse estudo, cada um vai sair ainda com um pouco da sua opinião pessoal e o seu entendimento. O importante é que a gente tenha um entendimento mais uniforme, mais basicão do todo, que é para a gente poder continuar. E dar graças a Deus que essa primeira parte está terminando, não é? Já a gente chega na segunda parte, e por aí vai, terceira, quarta parte, e vai ficando mais tranquilo. Vamos lá. Pergunta 7.3. O instinto independe da inteligência? Olha só, é outra coisa. Né? A gente vai ver que os dois se independem, mas independe. Tem que ter inteligência para ter instinto, tem que ter instinto para ter inteligência. São coisas que eu posso dizer assim, tem a criatura que só tem instinto, não tem inteligência. Então, o instinto independe da inteligência. Tá bom, mas e na criatura que já tem inteligência? Será que ela deixa de depender do instinto? Então, será que uma coisa não vai depender da outra ali? E quando será que começou a inteligência nessa coisa que a gente entende que ela se interpenetra? Então, é muita coisa para a gente perguntar, muita coisa para saber, no meu entendimento por agora. A resposta vem, precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Viu?
Aí, quando a gente vai estudando aquela parte lá, do que é o princípio inteligente, pai e tal, aí tem essa diferença. Não, instinto é instinto, inteligência é inteligência. Ele aqui já viu. O espírito é que está dizendo, não é Kardec. Um instinto é uma espécie de inteligência. Se o instinto é uma espécie de inteligência, então, meu amigo, a planta tem uma espécie de inteligência. A planta carnívora, principalmente, que está ali mostrando uma inteligência. O animal tem uma espécie de inteligência. É tudo uma questão de um entendimento de acordo com a hora, com a situação e com a palavra empregada. A gente não pode botar que a inteligência deles é igual à nossa e nem que a nossa é igual à da canja. Mas a gente está no caminho. E se para nós, né, o animalzinho nos vir como um Deus, né, nós estamos muito longe de um espírito crístico que, para nós, a maioria dos terrenos ainda confunde com Deus. E ele mesmo disse que não é Deus, que Deus é o Pai. Então, quer dizer, é uma sequência muito grande, né? Haroldo tem uma palestra onde ele vai falando que depois que você chega a ser espírito crístico, aí é que começa uma nova escala de subida ascensional. E aí ele vai falando sobre isso. Quer dizer, bota século nisso, bota milênio nisso. É bem complicado. Por isso que eu digo, vamos ficando felizes com o que a gente já tem. É óbvio que eu não vou ficar parado no tempo sem querer me aperfeiçoar e aprender. Eu tenho que aprender. De um jeito ou de outro, se eu não quiser aprender, eu vou ser empurrado para aprender. Então é bom que eu me esforço para aprender. Mas eu não posso ficar ansioso por aprender uma coisa que ainda não dá para aprender. Eu tenho que fazer aos pouquinhos. Então ele diz, terminando aqui, é uma inteligência sem raciocínio. Olha a coisa, a gente sempre alia a inteligência ao raciocínio. E ele está dizendo que o instinto é uma espécie de inteligência, que é uma inteligência sem raciocínio. Mas por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E aí, é o que eu digo, quando a gente vê um animal preparando uma armadilha para pegar um outro animal, ele está fazendo uma coisa com inteligência. E aí, será que ali também não tem uma espécie de raciocínio? Há tempos a gente viu uma reportagem onde um passarinho consegue imitar, se não me engano, é o suricate, alguma coisa assim, e ele fica posado, e ele dá um sinal quando vem uma cobra, vem um bicho maior. Aí os animais menores somem, e ele fica ali. Mas quando ele quer comer, ele dá o sinal, os outros vão, e ele vai lá e come. Ele faz no mesmo som dos bichos, os outros vão lá fora, ele vai lá e come a comida dos outros que estão comendo, depois ele volta. Ou seja, ele não tem uma espécie de alguma coisa a mais que a gente... Não vou chamar de raciocínio, não é um raciocínio lógico, não é o nosso raciocínio, né? Mas tem alguma coisa que... E a própria resposta do Espírito é esse. Todos eles, né, para se proverem, né, para se alimentarem, para poder perpetuar a espécie, vão usar uma espécie de inteligência. É a hora que o girassol vira um de frente para o outro, porque não tem sol. Eles têm que pegar energia de algum lugar, eles juntam os dois, um de frente para o outro, eles conservam a sua energia por mais tempo. E assim é com o bichinho. Interação, por exemplo, animal-ser humano. Quem nunca viu uma reportagem, quem nunca ouviu falar dos golfinhos em Santa Catarina, que na época da tainha, eles vêm cercando a tainha, cercando, até os barcos, e os barqueiros jogarem a tarrafa, pegarem as tainhas. Eles não entram no perímetro onde a tarrafa possa cair em cima deles, porque isso ia propiciar que as tainhas fugissem e eles aí iam poder ficar presos, por das redes. Então eles vão cercando. Depois que os barqueiros puxam as tarrafas para dentro do barco, eles vão lá e os barqueiros dão a tainha para eles comerem. Tem ou não tem uma coisa inteligente aí? Porque eles notaram que o ser humano jogava aquele treco e pegava o peixe.
Eles notaram, de alguma forma, que eles tinham que gastar muita energia correndo atrás da tainha, perdia a tainha para lá, perdia a tainha para cá. Ora, então se a gente se unir, fizer um paredão e for secando elas, o humano vai pegar e o humano vai dar um pouco para a gente. Não é assim, né? Desse jeito que eu estou falando. Mas, de alguma forma, eles fizeram essa associação, esse, entre aspas, raciocínio, que faz com que eles se alimentem todo ano na época da tainha fartamente. Outro exemplo é, se eu não me engano, no mar da África do Sul, onde se reúnem vários animais que são inimigos entre si, golfinho, tubarão branco, baleia orca, foca, todos para cercar o cardume de pescada ou cardume de sardinha, e as aves também, né? Se reúnem para cercar o cardume de sardinha e se alimentar fartamente. E naquele momento eles não se entre-atacam, eles se respeitam. Vai lá no Animal Planet e procura essa reportagem que está lá. Então a gente vê que tem alguma coisa a mais do que um simples título, porque é uma coisa orquestrada. É uma coisa orquestrada. Quem já viu as baleias orcas comendo uma foca, elas fazem um futebol de foca, tadinha da foca. Elas jogam a foca para lá, jogam a foca para cá. Primeiro elas se divertem, depois elas comem a foca. Então, são várias coisas que levam a gente a pensar muito a esse respeito, além do que a gente consegue entender na leitura. Vamos lá, continuando. 7.4. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Em coro. Resposta, em coro. Todos abrindo o microfone. Não! Não dá! Alguém é contra? Alguém sabe onde termina um e começa o outro? Não tem como separar. E toda a confusão que a gente faz, né? Todas essas divergências que a gente acaba tendo aqui, inclusive os cientistas uns com os outros, é por conta disso. É porque tem momentos onde parece mais um, onde parece mais o outro. O próprio ser humano tem momentos onde ele age mais por instinto, onde ele age mais por raciocínio, né? Mas não dá para precisar muito a linha divisória entre um e outro, né? Você, por exemplo, está na beira da rua para atravessar a rua. Aí você olha e você vê ao longe um carro vindo em zigue-zague em alta velocidade. Óbvio que você se afasta. Você teve um tempo de olhar e raciocinar. Aí fica definido. Mas, se você vai atravessar a rua e de repente você escuta uma freada, você pula para trás. De qualquer jeito. Tem um instinto. Mas será que também não teve um raciocínio para te guiar para que lado que você ia pular? Porque se fosse só o instinto, você podia pular justamente na direção que vem a freada. E se atropelar. Então, são coisas que a gente tem que pensar com muita calma, porque é muito difícil definir. Nesse caso, eu acho que a resposta, eu acredito certamente que é não, né? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas, muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Ele quer dizer o seguinte, que o da inteligência você vai parar, você vai raciocinar, você vai pesar prós e contras, né? Você vai... E o do instinto você vai ser mais imediatista, né? Vai fazer mais... Deixa comigo que eu resolvo, e vai. É aquele camarada que não sabe nadar e pula na água para salvar o amigo. Se ele parar para raciocinar, ele não pula. Mas quando ele deixa o instinto vencê-lo, que é o amor e a vontade de salvar o amigo ou o parente, ele vai e pula. E quantas vezes as pessoas já não salvaram outras assim? Depois, eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei nadar. Mas já acaso, eu ouvi até reportagens a esse respeito. Mas a gente não tem como precisar isso, se confunde muito, né? É óbvio que na hora que a gente senta na frente do lugar para estudar, para pensar direitinho o que vai fazer, é raciocínio, é inteligência pura, né? Mas mesmo aí, você está fazendo um trabalho, de repente vem uma
Uma outra ideia é que você, bumba, será que é? Aí você não sabe se é uma coisa instintiva sua, você não sabe se é uma coisa raciocinada, ou você não sabe se é uma ideia que vem de fora de outro. Tá vendo como é que complica mais ainda? E quando você pensa que é uma ideia que vem de fora de outro, você não leva um tempo ainda para saber se é uma inspiração do bem ou se é uma coisa para te levar a entrar pelo cano mais à frente. E pode ser de um lado, pode ser do outro. Como o nosso amigo Zé Luiz sempre diz, pode ser e depende. Fica tudo mais ou menos nesse campo. Né? Alguém tem alguma coisa para falar até aqui? Porque a gente vai entrar agora na última pergunta. Já são 17h02. Vamos lá, ninguém fala nada? Aquele silêncio. Portuário. É porque está todo mundo prestando atenção. Oi? Quem falou? Eu ouvi uma voz. Fui eu. É porque está todo mundo prestando atenção. Mila? É a Mila. Tá, que não apareceu aqui para mim. Onde estava? Ah, agora eu vi. Está na última página aqui do celular. Pois é. Então vamos lá. Prestando atenção e deixando o tipo no teco aqui, um brigando com o outro. Tá quase... Se vocês começarem a sentir o cheiro ruim aí, é o tipo que está botando fogo no teco. Tá? Vamos lá. Aí vai queimar, mas a cheiro de queimar. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Essa é pegadinha, hein? No meu modo de entender, é pegadinha. O que vocês acham? Ou seja, conforme eu for me intelectualizando, o instinto vai diminuindo? É verdade isso? O que vocês acham? Uma boa alma, pelo amor de Deus, me responda. Não! Não. Então é mentira. Então o instinto permanece ali fiel. Né? Não, eu acho que eles vão se apurando. O instinto vai se apurando junto com a inteligência. É, uma boa opção. E o que é que a gente faz com o instinto? Luciano, kkk. É, o instinto está sempre ali. Ele continua existindo. Ele vai dizer aqui na resposta, acredito eu, se foi isso que eu me lembro, que eu fiz, eu estava com sono, danado, eu fiz. Mas ele vai dizer que o problema não está no instinto, está no uso que a gente faz dele, porque a gente vai deixando o instinto de lado. Quer ver? Um momento só, gente. Bel, agora eu não posso. Não tirei, não. Depois eu vou lá de socorrer. Agora eu estou no meio do estudo. Então, lá a resposta. Ó. Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Ou seja, a gente é meio que adestrado a achar que tudo que vem pelo instinto é negativo, é primitivo. E aí a gente começa a desprezar o instinto. Mas o instinto, ele ainda é presente e ele é muito forte. Quando a gente sabe fazer bom uso do instinto, lembra o que eu falei ainda agora, da freada? É o instinto de preservação que está ali. A gente não pode esquecer dele. Né? O pessoal que faz artes marciais cuida desse instinto, que é uma beleza. Por quê? Porque de onde vem o golpe, o cara tem que ter o reflexo para, na hora, instintivamente colocar a defesa pronta para aquele lado. Se ainda for parar para raciocinar, tomou a pancada. Então, o instinto, né, ele é primordial. Você está num local onde você não consegue assim, se situar. Você não consegue, por exemplo, perceber com sede para que lado você vai procurar a água. O que o índio vai lá e faz? O índio vai lá e instintivamente ele bota o ouvido no chão,
ou ele bota a mão para cima, ele passa a saliva no dedo, bota a mão para cima, vê de onde vem o vento. Eu não sei bem como é que é a coisa, né? Mas o que a gente vê é mais ou menos isso. Instintivamente vai levar ele para algum lugar. E nós não, a gente vai ficar dando volta, e vai ficar, a gente não usa mais o instinto. O cara que usa instinto, ele vai olhar para que lado que os animais estão indo. Opa, se o animal está indo para lá, porque ali deve ter alguma coisa. Então eu vou lá também. Né? O cara que usa o instinto, se ele ficar perdido num lugar onde só tem planta, ele vai olhar o que o passarinho está comendo para saber se ele pode comer aquela erva ou não. Já a pessoa que fica muito presa à sua questão do raciocínio vai ficar desnutrido e vai morrer de fome. Né? Então é isso. Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Eu acho que ele sempre, né? Ele quase sempre, quando ele é bem utilizado, ele conduz mesmo ao bem. E quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. É o que eu acabei de comentar aqui agora. Nunca se transvia. O instinto, quando a gente entende e aprende a utilizar bem essa questão do instinto, né? A gente está, de alguma forma, seguro, porque o instinto sempre nos vai guiar para um lugar seguro. Foi o que nos guiou nos nossos primórdios, quando a gente tinha que estar com um olho na caça e o outro no predador, para poder sobreviver. Né? Quando a gente tinha que saber, pela condição da nuvem, da cor da nuvem, da que direção que ela vinha, se aquilo era uma chuva que ia refrescar ou se era uma tempestade que ia afogar todo mundo. Então, esse instinto, ele funciona até hoje. É que a gente desaprendeu como é que usa. Quem sabe usar, usa bem a beça. Certa feita, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu estava lá na Praia do Machado, na Angra dos Reis, e tinha um senhorzinho lá, pescador da antiga, que ele olhava lá para o horizonte, a gente não via nuvem nenhuma. Ele dizia, ó, hoje não sai com a canoa, porque hoje vai chover. Se saísse, amigo, ia ficar, porque o homem não errava. Ele olhava lá no cantinho, ele conhecia o tipo de nuvem que ia dar em nuvem de chuva na parte da tarde. E todo mundo ali se aconselhava com o seu Joãozinho, era Joãozinho o nome dele. Então, são os nossos antigos que ainda preservam o instinto. Vamos lá que ainda tem a sua pergunta A. Vamos lá. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Não está falando do instinto, está falando da razão. Ou seja, porque quando a gente obedece o instinto não falha, e porque quando a gente raciocina, a gente dá por nada. Por quê? Resposta A. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, quando a gente começa a usar a razão demais, é aquilo que eu falei. Aí a gente fica pensando, bom, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa mesmo meu, é instinto. Não, isso é coisa da influência do espírito. O espírito não quer deixar eu fazer. Ou então, não, foi o mentor que mandou fazer. E aí vai, pimba, entra pelo pano. Porque a gente não soube observar os sinais à nossa volta, não soube fazer um bom uso da razão e nem um bom uso do instinto. E por isso a gente acaba se dando mal. Então, a gente termina aqui. Não, ainda tem uma notinha, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem a notinha. O instinto é uma inteligência rudimentar. Volto ele a dizer que o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade
ter a liberdade. Só para ficar para pensar, é uma coisa que muita gente já deve ter visto na internet aí, ou nos canais de Discovery da vida, duas coisas que acontecem no fundo do mar. Uma já foi até tema de um momento espírita. O camarão, que é cego, e o peixinho que fica na porta da toca, com a cauda abanando, e quando vem um perigo, ele toca o camarão corre para dentro da toca e ele corre para dentro da toca. Ou seja, o camarão cava e faz a toca para os dois. Né? Eu acho que é simbiose, não é o nome disso, né? Um aproveita, um ajuda o outro para os dois terem moradia. E um outro vídeo, 2 peixinhos da mesma espécie que fazem toca na areia. E ali começa a briga de vizinhos. Um vai lá, pega a areia na toca e joga dentro da toca do outro. O outro vai lá, enche um bocão de areia e joga dentro da toca do primeiro. E eles ficam assim horas e horas, um jogando areia na toca do outro. Ou seja, querendo fazer a sua toca e entupir a toca do outro. Até onde tem um pouco de inteligência nisso, até onde já começa a disputa, a rivalidade que nós temos até hoje na vida humana. Isso é só para a gente pensar. Então, eu acho que a gente sai daqui com mais dúvidas do que quando a gente iniciou. Eu acho que o bom desse estudo é esse. A gente entende que tem a inteligência, que ela está em desenvolvimento, que nós estamos acima das inteligências rudimentares dos nossos irmãos animais, mas nós ainda estamos muito abaixo das inteligências mais desenvolvidas dos nossos irmãos que nos guiam, não é? E em vários graus, e que isso é uma constante que não vai parar nunca. Enquanto nós não chegarmos àquela escala que eu falei logo no início, que o Haroldo fala, aqui começa outra escala evolutiva, que é quando se chega a ser Espírito de Cristo. Então, a gente tem bastante coisa para pensar nos próximos milênios até a gente chegar a essa condição. Muito obrigado pela paciência de todos me ouvir. Acredito que enrolei mais do que ajudei, mas o objetivo era realmente deixar a dúvida, porque eu também estou na dúvida. Tá? Uma boa tarde a todos e está aberta a palavra. Eu vou acabar aqui o compartilhamento. Tem fila aí ou não? Oi? Não ouvi. Tem fila? Eu cheguei agora, eu não estava vendo ninguém. Não vi nem bate-papo, eu abri um bate-papo para dar uma olhada aqui o pessoal falou. Eu sou o primeiro, Zé? Ah, sim, pode falar. Ah, então tá. Hoje é dia de bater papo, hoje está ótimo. É muito complicado mesmo, Helena. Acho que é difícil de entender. O que a gente pode entender é que quem criou todo esse ecossistema sabia do que estava fazendo. Nós já chegamos a esse entendimento. Quem fez sabe o que estava fazendo. Para cada espécie, ele colocou células com uma certa inteligência para que ela pudesse, que a gente chama de instinto. Né? Um animal que vive no pântano, não adianta botar ele no deserto, e vice-versa. É preciso que ele tenha um padrão de células que induz ele a aquilo que a gente chama de instinto, de preservação. Ele, no momento que tira o habitat dele, ele entra em extinção, porque ele só foi programado para estar ali, quem criou ele. Então a gente entende que tem alguém que criou. Estou falando aqui do meu jeito, da minha cabeça, entendeu? O ser humano também não é muito diferente, né? Ele foi criado para todos os habitats aqui no planeta, vamos chamar assim, para todos os lugares que tem a Terra, seja no gelo, no lugar gelado, seja no lugar quente, e ele se adapta porque ele já foi programado para isso, para que ele pudesse, né? Tem células mais inteligentes do que aquelas mais neurônios, vamos chamar assim. Ele pensa, né? Pegar a qualidade de espírito, ele vai ter, então, condição de se adaptar a outro lugar, porque ele vai raciocinar, ele vai pensar, aqui não está bom para mim, eu vou ter que migrar para outro canto, assim como acontece com alguns animais. Ele vive temporariamente em determinados lugares e quando aquele ambiente se torna inóspito para ele, ele migra para outros lugares, tartarugas, mais aves, porque quem criou
aquele animal, colocou células inteligentes nele para que ele tomasse essas atitudes. Então, a gente chama de instinto ou fator inteligente. Eu prefiro chamar de fator inteligente. Nós, o ser humano já com uma certa evolução, ele traz algumas células que são fundamentais para a preservação da vida dele. Já nasce sabendo fazer xixi, sabendo fazer cocô, sabendo respirar, porque senão ele morreria, não existiria. Não teria como o pai e a mãe fazer isso por ele. Então, são aquela inteligência primária para que ele possa, no grau de evolução dele, dar continuidade à sua evolução. É necessário que seja dessa ordem. Sumiu, não. Caí. Acho que eu caí. Oi. Caí? Não. Ele levantou rapidinho. Ninguém nem percebeu. É que a conversa não está boa, aí eles tiram do ar. Então, eu Selena, eu vejo mais ou menos dessa forma, não tenho nenhum estudo acadêmico a respeito, não. É só minha maneira de pensar. Quem criou sabia do que sabe do que fez e sabia do que estava fazendo. E deu a cada espécie, né, aqui que vai habitar o planeta, né, desde a ameba lá, enfim, né, da minhoca, né, que ela tem os recursos para sua existência enquanto está naquela categoria. E nesse processo evolutivo vai dando a cada um de nós, e nós já não estamos mais olhando para as estrelas sem saber o que está acontecendo. Nós já sabemos que a evolução veio. Hoje a gente entende que o nosso limite não está ali na abóbada, ali no azul, na celeste, está muito além daquilo ali. A gente sabe, hoje a gente tem certeza disso. Mesmo compreendendo que antes de nós já teve uma sociedade qualquer muito mais inteligente, talvez, que nós, aqui no planeta, né? E por alguma razão, uma hecatombe qualquer, nós já pensamos assim. Houve uma razão que nós tivemos um período de modificação planetária e que estamos nós nessa sociedade nova, ou dando os mesmos passos que outras sociedades já deram, de maneira um pouco diferente. Eu foco muito, né, na minha cabeça dessa forma. Se a gente vê espíritos de uma evolução fantástica e a gente não consegue mensurar o grau de inteligência desses irmãos, e são nossos irmãos, no mesmo processo evolutivo, eu tenho que dizer que daqui a pouco eu estou lá também. Estou muito perto disso. Mas é complicado entender se é instinto só, se instinto é inteligência, e eu acho que é uma inteligência necessária, né? Padrão para aquela espécie, para o habitat que ela vai viver, ela tem que ser daquele jeito. É o predador, você está certo. Eu gostei, adorei isso. Tem uma frase assim fantástica, né? Em tempo passado, a gente tinha que estar com um olho na caça e um olho no predador, porque era desse jeito. Então, é aquele momento ou aquela inteligência para o momento instintivo. E se a gente se adapta a uma modernidade onde as coisas facilitam, a gente vai perdendo o instinto e aguçando um pouco mais a inteligência. Estamos no processo evolutivo. Acho que compliquei mais do que ajudei também. É isso. E o interessante, você falou dessa inteligência da caça, quando a gente tinha, que eu falei, né? A gente ia ficar com o olho na caça, outro no predador, mas a nossa inteligência acabou nos propiciando a transformar o predador em caça também. Também, é verdade. Mais um passo da evolução. Só para completar aqui, ó, o último slide, né, a nota de Kardec no último slide, é que a nossa irmã Eliane fez uma colocação, né, sobre agora sumiu aqui o bate-papo e eu perdi, mas que eu acho que eu vou ler aqui esse último slide aqui de novo e vai dar para perceber, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam numa combinação de um ato deliberado. Agora, o instinto varia em suas manifestações, foi isso aqui que ela perguntou, né? O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Daí a resposta. Ela perguntou se o instinto era variável de acordo com as espécies. Uma coisa mais ou menos assim, a pergunta.
Então está Tá aqui. perfeito. Não sei em que altura do estudo que ela fez a pergunta, mas no finalzinho Kardec nos responde isso. Na realidade, o que nós precisamos melhorar a nossa compreensão é distinguir e ampliar, na realidade, os conceitos de inteligência e de instinto. Porque a inteligência e o instinto do século XIX era uma coisa. Ela começa a ficar um pouco mais complexa, digamos assim, as suas definições. E o espiritismo ele vem, né, um pouco além da ciência, explicando esse grande colorido que é o instinto, que é a inteligência. Por exemplo, eu não posso, a gente estava comentando aqui no bate-papo, né? Eu acho que a Eliane tocou no assunto. Eu não posso entender, por exemplo, que a inteligência de um macaco, de um gato, de um cachorro, de um cavalo, né? Eu não posso dizer que não há inteligência nesses seres. Há sim. Há uma inteligência, sim. Para o século XIX não havia, era apenas instinto. Mas para hoje eu preciso entender que há uma inteligência, sim. Uma inteligência um pouco mais aprimorada do que outros animais. O que, na realidade, nos difere com os outros seres, né, desse planeta encarnado é justamente uma inteligência onde há uma relação causa e efeito e consequência moral. Então, eu preciso atrelar causa, efeito e consequências ou causas morais, né, para poder essa minha inteligência, né, se fazer como espírito. Há uma diferença muito grande e isso é interessante. Eu ainda trago instintos, obviamente, porque eu faço parte e uso um corpo animal, né? Eu sou uma espécie animal. Então, eu tenho meus instintos também. Mas, além disso, eu tenho uma inteligência. Não é mais um princípio, é inteligência. Por quê? Porque eu consigo fazer abstrações, porque o meu processo cognitivo é muito mais ampliado e diversificado que os outros animais, porque eu consigo fazer relações causa e efeitos com consequências e causas morais, né? O que os animais não conseguem. Né? Você dá um chute no animal, digamos assim, no dia seguinte passa por ele vai fazer carinho em você. Ele não tem mágoa, não tem ressentimento, porque ele não tem essa relação causa e efeito de moralidade. Né? Obviamente que quanto mais você fizer repetidas vezes um mal para aquele mal, aí ele instintivamente já não vai mais querer chegar perto de você, porque já identifica você como um mal em potencial para ele. Mas ele não é rancor, não é raiva, não é ódio, não é orgulho, não é nada disso. Nós não, nós já podemos cultivar isso dos nossos corações. Né? Olha a relação causa e efeito moral que nós podemos ter. Então, disso, nós temos uma inteligência, né, muito ainda em germe, porque ela vai frutificar, né, e tomar um colorido completamente diferente do que a inteligência de um Cristo. Eu não posso comparar a minha inteligência com a inteligência de Jesus Cristo, nem com São Francisco de Assis, porque lá é uma miríade de possibilidades de inteligências que eles possuem, que eu ainda, na minha relatividade, não possuo. Agora, em comparação aos animais, seja eles quais forem, eu estou, né, absoluto na minha inteligência que eles não possuem. Isso é bem interessante. Para o século XIX, não havia essa distinção. Por isso que é um jogo de palavras que a gente não consegue entender com os novos livros do Espiritismo, que André Luiz e Joana de Ângeles nos trazem, e Emmanuel também, nos trazem uma nova vertente de inteligência e instinto que, para o século XIX, ainda estava meio difusa. Só uma coisa, mesmo essa questão que você falou de fazer o mal para o animal, mesmo entre os animais, você vai ter diferença. Você dá uma chinelada no seu cachorro, sim. Ele vai falar com você, chama ele na mesma hora, ele vem. Tenta fazer isso com o gato. Como é que ele faz, Marcos? Eu gostei. Como é que é? Está parecendo... É a mesma coisa com o gato. Parece luz eletrônica, mas gostei. Mas você briga com o teu cachorro? Sai daqui! Sai! Ele sai. Ele sai, vai lá pro campo, orelha abaixo. Na mesma hora você vem cá, ele vem. Tenta fazer a mesma coisa com o gato. O
gato não Gente, tem. eu acho também que depende do cachorro, tá? Porque eu tive um cachorro que ele guardou muito ressentimento aqui do vizinho, era uma criança que vivia chutando o portão, irritando ele, e o cachorro ficava irritado, latindo, 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 e aquilo guardando, Não, pois é, guardando. Sônia. Pois E é, eu não chegou um posso. momento que ele saiu e avançou no garoto, não avançou em mais ninguém. Sim, Sônia, porque ele identificou aquela criatura, aquele garoto, como um potencial inimigo dele, né? Mas eu não, tipo de emoção esse cachorro vai ter, mas sentimento talvez não, mas uma emoção sim. Isso é interessante. Mas, veja bem, mesmo assim, a Sônia agora me lembrou um fato importantíssimo. Tá? Eu tive um cachorro, foi o meu penúltimo cachorro até agora, né? Agora eu fiquei anos. A partida daquele cachorrinho doeu tanto na gente que eu fiquei anos sem coragem de ter outro cachorro. Era o Bidu. Nós pegamos ele filhotinho e o Bidu tinha um hábito. Todo dia, na hora que a minha filha se arrumava para ir para o colégio, normal, botava o uniforme, ele vinha correndo para ela fazer carinho antes dela sair do colégio. Ela estudava de tarde no Carmelo Adulto em Madureira. Belo dia, ela ia saindo muito atrasada, esqueceu não sei o que, ia sair correndo. Ele veio brincar com ela, ela enxotou ele. Ela não para não sei o que, e foi embora para o colégio. Quando ela voltou de tarde, Biduzinho, cadê o Biduzinho? Ele correu, subiu na escada, que tem lá em casa de Helena, ficou no degrau da escada do L, aquela virada da escada, virou a cara para ela e não tinha quem fizesse o cachorro brincar com ela. Uma vez só. Não foi coisa de todo dia. Ela fez isso com ele uma vez. Todo dia ela brincava na saída. Quando ela chegava, ele corria para a mesma escada para esperar ela chegar e botava a cabeça para ela fazer carinho, brincava, lambia. Nesse dia, ela brigou com ele, espantou ele. Foi quando voltou, ele não dava a cara para ela de jeito nenhum, ele virou de costas. Explica agora. Para mim, não tem explicação. Porque não foi uma coisa de treinamento, não foi de nada. O meu cachorro está agora andando comigo ali. Toda vez que eu chego no cruzamento, eu falo, parou, ele para e senta. Espera para eu poder, quando eu ando, ele anda junto comigo. Mas isso é treinamento. Agora, quando um animal toma uma atitude espontânea dessa, uma coisa só, tem alguma coisa a mais. Não tem explicação. Não é treinamento. Ele ali demonstrou que ficou magoado com a minha filha. Mas, ô Marco, aí que está a questão dessa história toda. O próprio texto define isso. A todo ser orgânico, vivente da Terra, cabe uma espécie de inteligência. Apenas ao homem cabe inteligência. Não adianta forçar a barra e dizer que o cachorro tem inteligência. O cachorro tem uma espécie de inteligência que você confunde com inteligência, mas não é. O próprio texto fala isso. E se a gente ficar amarrado nisso, a gente nunca progride. A inteligência pura e simples, a palavra inteligente, cabe somente ao homem. Já a espécie de inteligência cabe a todos, inclusive ao homem às vezes. Imagina agora uma reunião de espíritos críticos, né? Falando dos espíritos em outros planetas, em vários graus de diferença, a todos esses seres da espécie humana naqueles planetas, cabe uma espécie de inteligência, mas inteligentes somos nós. É a mesma coisa. Posso fazer uma... É muito superior ao nosso. Sim, mas não vão negar que nós temos inteligência. É o que eu estou querendo dizer, é isso. O nosso, como o Leonardo falou, o nosso nível de inteligência é muito superior de qualquer animal. Mas eu não posso dizer que o animal não tem inteligência. Ele tem uma inteligência. O macaco aprende a contar, cara, aprende a fazer conta de dividir. Como é que ele pode não ter inteligência e ele aprende a fazer conta de dividir? É uma inteligência rudimentar, né? O princípio inteligente que evoluciona tanto quanto o homem também evolui. É óbvio que existe uma diferença gritante entre a inteligência animal, que é micro, para a inteligência hominal, vamos colocar assim, dentro do nosso contexto, mediana. A macro só, obviamente, dos espíritos superiores. Agora, é o princípio inteligente que evolui também. É óbvio, é uma inteligência rudimentar, mas é uma inteligência, sim, concordo. O que eu estou querendo dizer é isso, que existe. Quando eu fui fundo e botei lá no alto, que era a fala do Zé, você imagina, está lá o Cristo da Terra, nosso Jesus, está o Cristo de Marte, está o Cristo de Júpiter, está o Cristo
de Andrômeda, lá, reunião em Cristo. Aí cada um mostra dos seus planetas para a inteligência deles. A nossa inteligência é uma inteligência rudimentar também. Mas eles vão dizer que a gente não tem inteligência? Tem. Só que nós estamos desenvolvendo a nossa. A deles, além de toda a tecnologia, tudo está aliado ao sentimento maior do amor que nós ainda não conseguimos desenvolver, que ainda nos falta. Mas eles têm, em doses elevadíssimas. Por isso, eles são muito superiores a nós. Nós já conseguimos compreender isso, que o cachorro, o gato, o macaco não consegue compreender. Mas eles já conseguem compreender que nós somos superiores a eles, tanto que eles se curvam. A nossa inteligência. Para eles, nós somos o amo e senhor. E acabou. Assim como para nós, os espíritos superiores são o que são. A gente não consegue nem levantar a cabeça diante de um espírito superior. A Camila gostaria de fazer uma colocação também, Marcos. Desculpe te interromper. Não, eu estou falando demais. É aquela história. Cala a boca, Marcos. Pode falar no meu ferro, não. Cala a boca, Marcos. Vocês têm todo o direito. Eu falo muito. Oi, só uma pergunta. No caso dos animais, quando eles se aproximam dos humanos e eles não gostam, né, das pessoas, é o instinto deles que está visualizando alguma coisa de estranho, que pode levar estes animais a não quererem ficar perto desse ser humano, é por instinto? Ou eles têm algum tipo de visão especial? Eu acho que é uma percepção. Anteontem, eu não sei se você estava na reunião de anteontem da noite, que o meu cachorro começou a latir. Você estava? O cachorro começou a latir na reunião da noite aqui, do grupo que a gente tem à noite. Aí o meu cachorro começou a latir, eu fechei o microfone e falei, Malu, Malu, tal. Aí ele parou um pouco, ele começou a latir. Aí acabou a reunião. Quando eu saí aqui, essa casa que eu estou aqui, onde está o computador, é a casa de baixo, a casa que era da minha mãe, tá? Que a gente ainda está ajeitando ela. A minha casa é de cima. Aí quando eu saí aqui, que eu ia subir, ele estava na porta e ele olhava para a parede de frente e rosnava e latia, que aí ele ficou mais confiante, que ele estava com o homem senhor do lado dele, ou seja, alguém que vai dar proteção a ele só faltava avançar na parede. Ele estava percebendo alguma coisa ali. Entendeu? Aí, em cima, chegando lá em cima, a gente pegou e fez oração. E mesmo assim, a noite não foi muito tranquila, não. A noite de domingo passou. Eu falo isso porque a gente mencionou os gatos hoje, né, no estudo. Então, eu já tive gato, e é um animal que eu gosto muito, para falar a verdade, porque o gato, ele é surreal, assim. O gato, quando ele gosta, quando ele não gosta, ele não gosta. E é um dos animais que eu mais percebi, conseguir ver essa presença, sabe, de alguma coisa estranha, principalmente quando chega alguém na ambiência deles que eles não gostam. O emocional deles é muito mais apurado. Eu acho que tanto essa questão do gato e cachorro, ela pode ser uma capacidade sensitiva com relação à energia daquela pessoa naquele momento. Então, isso gera uma determinada reação no animal. Concordo. E eu queria, assim, colocar uma questão também. Posso falar em termos de cães. Cães têm uma questão territorial também, né? A reação dele vai ocorrer também se ele tem domínio daquele território ou não. A partir do momento que ele está dentro de uma área e que é de domínio dele, ele reage de uma forma. Se ele está numa área fora do seu domínio territorial, ele age completamente diferente. Eu falo isso por experiência própria. O enfrentamento e fuga do cão tem muito a ver com isso. Quem tem cãozinho e passeia com ele na rua sabe disso. Que mora em casa, principalmente. Que passa um cão aqui 3 vezes o tamanho do meu. Ele avança no portão que parece que não tivesse portão, ele engoliu o outro. E assusta. O bicho grande se encolhe e bota o rabinho nas pernas.
quando eu estou passeando com ele na rua, às vezes um cachorro desse tamanho, um pinche, late no portão e ele sai de lá, sabe? Porque o território é do outro e ele já não está disposto a disputar aquele território. É isso que você falou. Mais alguém? São 5h36. Se ninguém tem mais nada a falar. Só uma palavrinha, Marco. O seu trabalho foi, como sempre, excelente. Ilustrou, sem dúvida. Foi criativo, né? Você traçou alguns vieses bem interessantes no entorno do assunto, que foi muito bem explorado por você. E eu acho que eu vou também criar a Semana Marco Celeno, a partir do mês que vem. Ele quer criar a semana de todo mundo, já viu? Vamos criar a semana Luciano Huck também. Vocês vão se enjoar de mim, com certeza. É isso aí, muito bem. A única coisa que assim que eu queria observar, eu acho que tem algum problema no teu microfone, Celeno, que a gente está com dificuldade de ouvir. Quando você fala, ele faz como se fosse um ruído de vento, né? E aí gera ruído no meio, para te entender, fica super complicado. Não é o ventilador, não? Seria interessante, Marco, que você, quando puder, adquirir um microfone ou um headphone, aqueles profissionais, né, que ocupam todo... Né, de vez em quando o Zé Luiz utiliza, né? Então, favorece, inclusive, não só a projeção da sua voz, como também a qualidade do seu áudio, né, para todos nós aqui. Mudou alguma coisa agora? Eu tive muita dificuldade para ouvir. Tá, eu estou percebendo isso. Tem dia que fica realmente difícil. Mas, assim, nesse momento agora, tá melhor? Melhorou. Você... Deixa eu fazer uma pergunta. Camila, você está no computador ou no celular? Eu estou no computador. Então, ó, a Camila está usando um fone normal, só que ele tem um microfone embutido no fio. Então, isso seria para você, Marco. Vou fazer isso. Vou pegar o Você pode colocar normal, Marco, deixar do lado, porque a voz reverbera bem. Agora tá bom, tem que desligar o ventilador. Pô. É ventilador, Mas aí quem é que aguenta? Eu coloquei o fone. Agora eu estou aqui já assando. 30 segundos. Marcos, ou estuda ou assa. O fone do celular você consiga utilizar. Todos os celulares vêm com headphone, né? Então, talvez você poderia utilizar, caso o cabo que vem uma distância boa, você Marco, pode o próximo estudo... Marco, o próximo estudo teu é o céu e o inferno, que aí tu dá o exemplo da tua sala aí. Ah, do inferno? Tá bom. Muito amigo, hein? Muito amigo. Eu quero era do... Bom, pessoal, não quero ser chato, mas é todo chato, nós estamos nos aproximando. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou botar ele mais Hoje está todo mundo igual a Ave Maria no grupo, cheio de graça. Vamos deixar a hora de requerer depois da prece final. Alguém gostaria, por favor, de fazer a prece de encerramento? Depois a gente brinca. Eu acho que a Cris se pronunciou ali. Sim, você mesma. Está inspirada, está luminosa, aí está dando para ver a sua aura. É o abajur. É o abajur. Ai, então vamos lá. Ai, muito bem. Então vamos, nesse instante, serenar nossas mentes, acalmar nossos corações e nos conectarmos com nosso querido Mestre Jesus para agradecer. Agradecer por mais um momento de estudo, de reflexão e de aprendizado. Agradecer por termos as nossas capacidades de poder ouvir,
de poder nos manifestarmos. Agradecer ao nosso querido Marco por ter preparado o estudo de hoje e a todos que aqui hoje estiveram presentes e que possamos, juntamente com todos os ensinamentos que estamos acumulando nessa nossa trajetória, nesse nosso caminhar, guardar um pouquinho, uma mínima parcela, para que possamos a cada dia galgarmos um degrau a mais na nossa escala evolutiva. E assim, querido Jesus, queridos irmãos da espiritualidade maior, nós agradecemos e pedimos licença para encerrar o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.